um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde. Mais uma tarde aqui com vocês, numa tarde gostosa, boa mesmo, né? O verão está se despedindo, fazer o quê? E vamos chegar agora no outono, o outono também é muito bom, todas as estações, né, gente? Hoje eu tenho uma convidada que eu tinha muita vontade de entrevistá-la, mas ela é fenomenal, sei que vocês vão gostar, que quem que já não viu o programa dela, né? Mas vocês aguardem aí. Vou falar dos acontecimentos. Agora no dia 21 vai ter uma feijoada beneficente. Essa feijoada vai ser lá na Casa Madre Roselli. Vai ser lá, vai ser feita na Casa Madre Roselli, em benefício à escola Cecília Meireles, né? Está precisando de uma reforma. Então os Rotaries, Olaria e Suspiro resolveram ajudar. Então eles vão fazer isso e eu estou ajudando né? Eu estou ajudando para pagar essa feijoada. Agora vai ser assim, vocês vão comprar, o convite custa R$20 e vão apanhar a feijoada, vão pegar lá na Madre Roselli, que não pode ser servido lá por causa do problema que nós estamos vivendo, vocês vão entender. Então vocês podem a partir de 11h30, meio-dia, ir lá pegar essa feijoada, tá bom? Espero vocês lá, gente. Hoje eu encontrei o André. André é uma gracinha. Ele, Marli, meu aniversário, sexta-feira. Fala no seu programa. É o André Luiz Gomes. É no dia 19, dia de São José, o aniversário dele. Ele é o nosso gari que varre lá na nossa rua, no Alberto Brown. Ele é uma pessoa maravilhosa, sabe? Tão humilde, tão simples. André, um grande abraço para você, André. É hoje, né? Sábado. E dia 21, 15 anos da Ana Lívia, filha do casal Ana Rita e Valbert. Eles moram em Manaus e a menina, a aniversariante, é neta do meu amigo Alex Correia. Um beijo muito grande para vocês. Aniversariou no dia 13 o prefeito de Duas Barras, uma pessoa maravilhosa, o médico Fabrício Luiz Lima Aires. Ele é um médico fabuloso, um ótimo prefeito, todo mundo gosta dele, que ele já foi vice também. E a esposa dele, a Inês. A Inês é um docinho de pessoa e ela vai começar fazendo o tratamento, a Inês. Ela está fazendo tratamento de beleza, sabe? E eu vou para lá para ela fazer a harmonização que ela está fazendo. Eu já falei que ela tem que harmonizar bem o meu, né? O meu tá tão estragado. Meu Deus, e foi comemorado, assim, família que hoje, né, a gente não pode ninguém mais se juntar, só a família mesmo, né? Então, pronto, meus recadinhos estão dados, eu espero vocês lá na Madre Roselli, viu? Eu vou ficar lá também um pouco. Agora eu vou apresentar a minha convidada, ela é uma simpatia de pessoa. Eu já fui entrevistada por ela umas 2 vezes, 3 vezes. Inclusive, olha o luxo, foi na minha casa, olha só que chique. Ela é historiadora, mais conhecida de Nova Friburgo. Então, ela é historiadora,
Janaína Botelho. Quem não conhece esse nome, essa figura linda? Janaína, boa tarde. Boa tarde, Marli. É um prazer imenso estar aqui no seu programa. São 3 vezes, eu tenho você lá registrada. Exato, 3 vezes. A primeira foi sobre o carnaval, depois foi uma sobre a Velha Nova Friburgo, e a terceira foi sobre o Conselheiro Paulino, que eu fiz um documentário sobre o Conselheiro Paulino. Eu já tinha até fechado e lembrei de você. Eu falei, Marli, tem que convidar a Marli para contar aquela história. Primeiro que você é de conselheiro, né? Você é cria de conselheiro. Saí de lá com 26 anos. E aquela história que eu amo do avião. Eu conto para todo mundo. Mas vocês são as pessoas incríveis que não me conhecem. Eu falei sobre desse meu amigo Sérgio lá do Rio. Ele falou nessa minha história. Eu falei, pô, tá sabendo mais da minha vida mesmo, puxa vida. Ah, eu ajudo a divulgar. É sensacional. Falar disso, quero mandar um abraço pro Sérgio e a esposa, Sérgio e família, a esposa, a filhinha dele. Um grande abraço para vocês e continue me acompanhando. Hein? Ô, Janaína, você no momento está sem TV? No momento eu não estou trabalhando no audiovisual. Por conta do fechamento da Luau TV. A única coisa que eu fiz é uma parceria com a Serra News RJ, que é uma plataforma de notícias, e a cada mês passam 2 documentários meus da região serrana, centro-norte fluminense. Itaucara, Carmo, toda essa região. É porque eu filmei muito nessa região, então eles pediram para transmitir e eles transmitem online na plataforma deles. Eu fico online, fico respondendo a perguntas, os comentários que são feitos na hora, mas isso é uma coisa que já está pronta, né? E fora isso, eu voltei um pouquinho para a minha atividade de pesquisa, né? Porque a TV me consumia muito, eu tinha muitos programas lá. E voltei, né, para aquele trabalho de campo, de pesquisa, estudando, lendo. Estou escrevendo um livro, Marli, com o Jorge Santos, não sei se você conhece ele. Não, de ele é até do Sanatório Naval, né, militar, e ele é da Academia Friburguense de Letras. Ele escreveu 9 livros sobre suspense. Aí muita gente me cobrava um romance histórico. E aí, com essa coisa da pandemia, eu falei, gente, deixa eu me ocupar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente. Eu falei, Jorge, você topa escrever um romance histórico? Aí ele falou assim, eu topo, mas acontece que a minha linha é suspense. Eu falei, não tem problema, a gente mata alguém, que ele adora um crime, e aí começa a história a partir de um crime. E a pessoa que é assassinada é um vereador que realmente foi assassinado em Nova Friburgo no final do século XIX, o Dimas Ferreira Pedrosa. Ele era um fazendeiro lá da região das Terras Frias e tal. Então o romance histórico se desenvolve dessa forma, Marli. Ele escreve toda a trama do romance e eu ambiento ele na Nova Friburgo do final do século XIX. Aquela ambientação geográfica, né? E também coloco fatos históricos, porque o romance é todo epistolar, é todo através de cartas. Então, nessas trocas de cartas, ele conta o que está se passando em Friburgo. E os acontecimentos que ele narra, fora a ficção, do crime e tudo mais, são realmente fatos que ocorreram naquela época. Bem profundo, né? E também eu li toda a obra de Machado de Assis para pegar um pouquinho dessas sutilezas, palavras, expressões do século XIX. Eu li a obra dele todinha. Como o homem cumprimenta uma mulher, né? Como eram as suas reis, os saraus, quais as músicas que tocavam. Sabe que década é isso? Final do século XIX. Final do século. É mais ou menos assim, 1870 por aí. Que a gente, eu quis pegar o trem, a partir de 1873. 1875 foi assim uma data inicial que a gente estipulou, né? Então isso que eu estou escrevendo esse livro com ele, esse romance histórico, continuo fazendo as pesquisas. O Jorge, ele é advogado? Não, ele é da Marinha, ele é militar. Então é outro Jorge que eu pensei que conhecia. Ele é também novo. é ótimo, bom para ser entrevistado, né?
sobre Sim, sim, vou te dar, vou falar com ele. É importante, né, você ver que a história bonita que ele tem para contar, né? Sim, ele já escreveu 9 suspenses e um dos livros dele foi roteirizado para cinema, o pessoal de cinema de Friburgo. Fizeram roteiro, usaram o roteiro do livro dele e fizeram, e tem um filme aí, que é interessante. Então você está escrevendo um livro atualmente Sim, com ele? Com ele, um romance histórico. Ele manda o texto, eu vou mexendo, eu mando para ele, ele mexe, e a gente vai escrevendo dessa forma. Que coisa boa, né? Eu precisava aprender, sabe, que é ler mais. Eu não sou muito chegada a ler, engraçado, porque não é aquela... Eu sou muito assim, eu não tenho muita paciência, tem horas, eu sou muito agitada, entendeu? Eu começo a ler um livro, eu leio umas 3, 4 páginas, aí vou no meio, aí leio umas 3, 4, aí vou no final. Lê pouquinho, mas lê, Marli. Isso é que é importante. Assim que eu leio, entendeu? Eu quero ver o final. Não pode, você tem que ler, né? Curtir aquilo que você está lendo. A leitura é muito gostosa, né? É uma viagem. Eu tenho que pegar um hábito de ler. Olha, eu li, como eu te falei, eu li a obra toda de Machado de Assis. Eu li muita coisa, eu li alguma coisa assim. Mas ele, assim, quando dá aquele sono que você não aguenta, você fica assim... Você fala, tô doido para chegar amanhã para continuar a ler o livro. Porque o livro, quando é bom, né? Eu já li muitos livros chatos, mas por obrigação, né? Às vezes, no meu caso, eu tenho que ler por obrigação. É chato ler um livro... É ruim você ler um livro chato, mas... Você vai obrigação, são livros que você precisa ler. Mas, de um modo geral, os livros te proporcionam uma viagem no tempo, no espaço, é muito gostoso. E esse seu programa, a nova velha? O que eu tinha, a Velha Nova Friburgo. A Velha Nova Friburgo. Como surgiu essa ideia assim? Surgiu assim, o Juca Berbert, Juca é aquela pessoa assim, é um dicionário histórico ambulante de Friburgo. Impressionante. Você sabe hora, data, dia? Tem hora que ele chuta um pouquinho, já descobri. Mas, de um modo geral, ele conhece muita coisa. Aí eu falei assim, Juca, vamos fazer deixa eu fazer um programa com você aqui na TV, te produzir e tal. Aí ele falou assim, sozinho eu não faço não. Eu falei, não, mas eu te produzo e tal. Não, sozinho não. Aí eu já estava cheia de programa na TV, aí sobrou mais um para mim. Eu falei, então tá, aí se eu fizer comigo, ok. Eu falei, então vamos fazer o programa. Aí resolvemos fazer o programa juntos. E eu usei, em homenagem ao Jaime Jacu, do livro, que ele escreveu um livro, A Velha Nova Friburgo, em homenagem a ele. Ele seria o primeiro convidado do programa, porque o nome do programa é em homenagem a ele. Mas aí, Marli, ele estava assim muito adoentado já. Já não estava bem. Aí eu queria que ele fosse o primeiro, né? Porque o programa foi muito assim em homenagem ao livro dele. Aí ele não pôde ir. E a gente, então a gente tinha que gravar, e iniciamos o programa, e eu sempre na tentativa de que ele fosse um dia, até propus que a gente fosse na casa dele excepcionalmente, porque o programa era de estúdio, né? Mas eu falei, não, mas aí num caso excepcional, que ele não poderia se deslocar, a gente iria. Mas ainda assim a família disse que ele não estava bem de saúde e realmente ele faleceu logo depois. Então foi isso, foi uma homenagem a ele. E aí o Juca, aquela pessoa assim, que muitos convidados chegavam lá e ele contava a história da família da pessoa que a pessoa nem sabia. Eu me lembro que uma vez foi um rapaz lá, ele falou assim, o seu pai tinha um bar, ele fez a descrição toda do bar do pai. Que bom saber disso. Como é que ele consegue gravar aquilo tudo? Lembra? Olha, uma vez nós convidamos ai meu Deus, esqueci o nome dele. Uma pessoa lá, agora esqueci o nome dele. É porque foram tantos convidados lá. Eu sei que ele e o Juca fizeram uma reconstituição de todo o comércio do Alberto Braulio, de um lado e de outro. Esse programa eu vi. Ai, gente, foi de quem? Agora eu tô lendo. Esse programa eu não tô conseguindo me lembrar. Sensacional aquilo. O Alca. Foi com o Alca.
Os dois fizeram, cada um lembrava de um comércio e contava as particularidades. Tinha um que consertava televisão e rádio, não sei se era rádio e televisão. Aí quando você chegava lá com o aparelho que estava muito ruim, que não tinha conserto, aí ele pegava e jogava na rua. Quebrava, como que diz, não tem conserto. Eu falei, não acredito. Tinha até rinha de galo na Alberto Brown, tinha espaço para rinha de galo, coisa assim que você não imagina, né? Mas é isso, por isso que eu fiz o programa, porque eu aproveitei bem da memória do Juca e a gente conseguiu reconstituir muita coisa ali interessante e está aí registrado, né? Olha, mas era fantástico. Eu me lembro quem consertava televisão e rádio era o Celestino, que tinha uma loja no final do Alberto Brown. No final Será que é ele que quebrava? Eu não sei, isso eu não me lembro. Mas eu me divirto muito. Olha, mas eu achei que aquele programa foi foda. Você tem todos eles, né? Tem, hoje eles estão assim no YouTube, né? Ainda estão na conta da Luau TV, não tirou o programa. Mas assim, e olha que ali tem coisas assim reveladoras, né? Eu entrevistei o Bacchini. E o Bacchini, ele faz parte da Associação Italiana, né? Eu não costumo falar colônia, não, porque eu não gosto desse termo de colônia. É o Fernando. Aí ele falou que, uma coisa que me surpreendeu, ele falou ali que nas atas em italiano da fundação da Associação dos Italianos, tem um registro de que eles recebiam verba de Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial. Eu falei, que coisa assim, Marli, que isso para um pesquisador, não é meu caso que eu não tenho condições de dar conta disso, mas um pesquisador que quer estudar sobre a questão da imigração italiana, do Partido Fascista, olha que revelação, está na ata da Associação Italiana aqui de Friburgo. Assim como eu entrevistei o primeiro comandante da Polícia Militar de Friburgo. Ele tem um nome estranho que eu não... Ai, gente, é um nome difícil de guardar. Não, Hoff foi bombeiro, né? Hoff foi bombeiro. Não. Hoff foi bombeiro. Ambrosini. Ambrosini. O Newton. Isso, Newton Ambrosini. E ele me falou por que... Ambronise, um nome difícil de guardar. Outra coisa assim reveladora é que ele falou que na época o batalhão da Polícia Militar viria para a Serra e tudo indicava que iria para Petrópolis, que Petrópolis é uma cidade assim mais... tinha um protagonismo maior entre as cidades serranas, né? E ele falou que na reunião que ele estava presente, ele disse, olha gente, Friburgo tem muito problema com relação aos sindicatos, uma tensão muito grande dos operários com relação às fábricas, uma infiltração comunista, fez toda aquela argumentação e aí esse 11º Batalhão, ao invés de ir para Petrópolis, veio para Friburgo em função toda aquela exposição que ele fez do problema assim, de conflitos, né, de classes entre as fábricas e os operários, aquele medo ainda do comunismo e tal. Aí eu achei assim, aquilo bem revelador, quer dizer, numa conversa assim, que era para ser totalmente assim, informal, você vê situações assim que eu acho assim, bem reveladoras e significativas para quem quer um dia fazer uma pesquisa, né? E é isso, e fora esse papo informal, tá vão surgindo essas coisas, né? Saber como é que começou. Esses registros, muita coisa interessante ali. De vez em quando eu encontro com ele, que ele mora aqui, tem casa aqui, ele fica pouco tempo aqui. E você continua, você é professora, ou já foi da Cândido? Marli, por conta da Luau TV, eu acabei largando o magistério. Fui professora durante 25 anos na Cândido Mendes. Eu dava aula de História Geral do Direito, História do Direito Brasileiro e depois entrei também em História da Alimentação, por causa da Escola de Gastronomia. E aí, quando eu comecei com a Luau, eu produzia 4 programas, né? E a gente faz, pra você ter uma ideia, eu até edito meus programas. Eu fazia decupagem, depois ia para uma edição final, mas eu faço tudo. Aí eu não estava conseguindo conciliar sala de aula com esses programas. Aí eu larguei, eu saí da Cândido Mendes, pedi uma licença, estou até hoje com licença sem vencimento, eu não retornei.
E por conta agora dessa pandemia, o sistema é online, eu teria que me adaptar. Eu falei, não, deixa quieto aí. Então eu estou assim, em licença sem vencimento da Cândido Mendes, que para mim é cômodo, assim, não ter me desligado ainda. O que você acha desse sistema online? Você acha que... Acho horroroso, horroroso. E você acha que... Mas é passageiro, né? Você acha que a criança assimila bem isso? Olha, eu me surpreendi que eu tenho uma sobrinha neta de 1 aninho. E um dia desse, a minha sobrinha filmou ela tendo aula online na creche. Que gracinha. Aí estava a professora por trás, assim, toda uma animação de peixe, de mar. Ora ela prestava atenção, ora não. Eu falei, gente, o que é o futuro? Mas, Marli, trazendo assim para os dias atuais, a Cândido Mendes fez um sistema de aulas e tal, bem interessante. Eu acredito até que muitas aulas, não só na Cândido Mendes, mas nas outras universidades, muitas aulas talvez continuem dentro desse sistema daqui para frente. É uma coisa que vai ficar. Muitas aulas presenciais, que seriam presenciais, não serão mais, mas a Cândido Mendes fez uma estrutura, né, bem interessante. Eu estava tendo aula online, achei um saco, acho muito chato. Eu estava tendo aula de francês, eu estudo na Aliança Francesa. Estudo, né? Eu tranquei esse semestre também até por conta de uns trabalhos que eu estava fazendo, assim. Aí eu tranquei, mas que é chatinho não é a mesma coisa. Eu, por exemplo, então que fui acostumada ali e essas com entrevistas caneta, online, Marli, que saco. Eu acho chato. É muito chato. Eu cheguei a fazer antes da Luau fechar, eu fiz algumas. Mas é muito aquele sistema da Zoom. Eu não assisto, acho chato. E fica, porque tem aquele delay, né? Aí isso, você fala, tem que esperar um pouco para o outro falar. Aí um fala e uma voz atropela o outro. Não é a mesma coisa. Mocinha, frente a frente é muito melhor. Não é. Mas eu acho que daqui para frente vai ser tudo assim, não é? Tá caminhando para isso, né? Pode ser. Caminhando, né? Pode ser. Muita coisa realmente que desse sistema remoto, tanto assim em sala de aula, em televisão, muita coisa realmente vai ficar. Por exemplo, no jornalismo eu acho que isso vai ser direto. Hoje em dia você vê muita gente, por exemplo, nós duas conversando aqui e mais 4 pessoas, no Mato Grosso, outro não sei aonde, entram na tela. E aí você consegue fazer um diálogo com outras pessoas. Exato. O jornalismo, muito, né? Facilitou bem. Vai facilitar muito a vida da gente. O jornalismo realmente vai ficar, né? Eu vejo lá qualquer coisa, o Luiz Antônio diga bem, Marli, me manda isso aqui agora, eu já mando e pronto, acabou. Muita coisa vai ficar. Né? E é bom que você, imagina você no seu programa, você está entrevistando nesse momento uma pessoa que está até em outro país, né? Exatamente. Tem que ter um bom link, tem que toda uma estrutura, né? Uma plataforma para isso. Tem que ter. Mas que realmente enriquece, né? Enriquece o programa, isso é verdade. Você vê, antigamente, eu posso falar de antigamente porque eu sou antiga, você sabia notícia, como demorava uma carta para chegar, demorava um mês para ter notícia. Quando chegava um telegrama na nossa casa, a gente se assustava, morreu alguém, receber telegrama, né? Hoje não, você já fala direto, tem que esperar nada, você já se comunica com qualquer parte do país, né? Uma facilidade muito grande, né? Você vê essas pessoas hoje que têm os filhos estudando fora, no exterior, nem se preocupam mais. Falam todo dia, estão vendo a pessoa ali toda hora, né? Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, ele estava falando que a família dele toda vai mudar para a França. Aí eu falei, sim, você vai sentir uma falta? A gente fala todo dia pela internet, pelo vídeo, do WhatsApp, não vai ser problema não. Às vezes se fala até mais, Marli, que morando assim na mesma cidade, né? Eu não sei se acontece com você também. Eu às vezes me comunico mais com pessoas fora de Friburgo, até em outro país que eu tenho amigos, do que com familiares e pessoas dentro da sua própria cidade. Porque como está ali, teu irmão mora ali, tua mãe mora ali, está perto, então você, quando quer, você vai lá. Mas as pessoas não, você acaba dentro de casa
se comunicando, né, trocando ideias e tal. É interessante. Até porque quando você está longe, você tem mais assunto, porque as pessoas querem saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu país. Por exemplo, essa questão toda do Brasil, dessa pandemia, muita gente fica preocupada, Janaína, o que é isso, que número é esse, está bem e tal. Quer dizer, então a comunicação ajuda, né, nesse sentido. Não, isso é... Olha, porque a internet ela veio para uma finalidade, pena que as pessoas estão usando para outras, né? Isso é que é uma pena. Nem falo, essa semana nunca mais eu faço isso. Assino aqueles abaixo-assinados eletrônicos, um amigo meu me mandou, fui lá, assinei, aí depois falaram que era hacker. Aí eu avisei a várias pessoas conhecidas pelo WhatsApp, se alguém mandasse mensagem, pedindo dinheiro, aquelas coisas que eles fazem para isso, né? Que não considerasse. Então tem esse problema também. Tem esse problema. Quando ligam para mim, que eu vejo que eu não conheço o número, somente como é que se diz? A operadora, eu não entendo não. 11, então eu nem quero saber. Nem falo. Lá de São Paulo, né, 11? Meu Deus do céu. Não, e depois quero saber. Há pouco tempo ligaram para mim querendo saber meu CPF. Não pode não. Você não pode confiar em nada. Sabe o que eu digo? Não, eu sou idosa, eu não tenho CPF, não. Aí bateu logo o telefone. Viu que eu devia estar de divulgação, né? Mas, Janaína, e você, quantos livros você já escreveu? Na realidade, eu só considero um. Por que eu considero um? Porque 2 livros que eu escrevi, hoje em dia, Marli, as coisas estão indo muito rápido. Eu escrevi os outros 2 que eu não considero livros, foram artigos da Voz da Serra que eu reuni para poder, né, dentro desses livros, isso porque muita gente ficava cortando os artigos, muitas pessoas conhecidas. Janaína, eu fico colecionando os seus artigos e tal, cortava. Na época, a Voz da Serra nem era eletrônica ainda. Aí, por que você não escreve um livro e junta isso tudo? Então, os outros 2 livros são, assim, reunião de artigos. Por isso que eu falo que não é livro. Mas você descreveu os artigos? Então é por isso que eu falo. O livro que eu considero mesmo é o livro que é resultado da minha tese de mestrado, mas eu também tive participação em outros trabalhos. Eu escrevi um artigo no Parque Estadual dos Três Picos, eu participei do livro da Teia Serrana 2 com vários historiadores, eu escrevi um artigo sobre terras frias, um ensaio sobre um caso de reforma agrária no 3º distrito. E nesse livro a Câmara fez o seu bicentenário. Vários historiadores foram convidados a escrever o livro e eu escrevi o artigo As Posturas Policiais em Nova Friburgo, também no final do século XIX. Então tem essas participações em outros livros. Mas eu falei que é tudo muito rápido, porque hoje a Voz da Serra é tudo eletrônico. Então você clica lá, bota o nome lá, palavra-chave, você entra no meu artigo. Não tem mais que guardar o papel, nem eu guardo mais, antigamente eu também colecionava. Exatamente, hoje sinal dos tempos. Fica tudo ali, né? Até eu tenho que passar muita coisa para um pendrive, porque meu celular está super carregado. E aí eu fico com pena de apagar, porque tem as fotos. Eu, de repente, preciso de uma foto, entendeu? Assim, aí eu vou ter que começar a pedir de novo. Não, eu vou passar no pendrive e deixar armazenado lá. Eu tenho 4 HDs, um deles tem não sei teras de memória para guardar tudo que eu tenho, porque é muita coisa. É muita coisa. Né? A gente vai, por questão do meu trabalho, né? Às vezes é difícil achar, né? Que eu não sou tão organizada. Por fazer essa parte, como você escolher esse lado de memórias, de tudo? Na verdade, como surgiu? Na verdade, Marli, eu hoje, assim, em Friburgo, dentro, assim, entre os meus colegas historiadores, eu trabalho muito mais com a memória do que com a história. O que é trabalhar só com a história? Porque geralmente quando o historiador ele tem uma linha de pesquisa, ele tem um tempo, ele tem um espaço, ele está vinculado muitas vezes a uma universidade que trabalha dentro dessa linha de pesquisa, ele fala sobre aquilo, ele é especialista naquilo, né? E eu preferi trabalhar com a memória. O que é a memória? É você estar sempre navegando
em toda a história de Friburgo e lembrando os acontecimentos, lembrando os lugares. Por exemplo, hoje eu fiz uma postagem no Instagram que fez assim, que todo mundo, nossa, mas que interessante, porque tem uma estátua na Praça Getúlio Vargas do tenente... Ai, gente, agora esqueci. Juvenal. Não, não é Juvenal, não. O tenente... Agora me deu um branco. Tenente Renato. Ah, Renato. Tenente Que era Renato. do tiro de guerra. É, mas ele foi o único que inaugurou seu próprio busto. Porque o busto porque busto e estátua é quando você morre e as pessoas te fazem homenagem. Mas eu não conheço a história direito, mas porque ele era uma pessoa muito querida. Resolveram, todo mundo em Friburgo adorava ele. Então resolveram fazer uma homenagem a ele. Só que construíram, eu não sei se ele deve ter intervindo nisso, fizeram o busto dele enquanto vivo. E ele inaugura o próprio busto dele. Então tem foto dele, né, ao lado do busto dele. E ele faleceu 10 anos depois da inauguração do busto. É um caso excepcional. Porque hoje não poderia, né? Não pode. Pois não se faz isso. Mas na época se fez. Eu não sei se é porque ele era muito querido. Alguém falou assim... Tenente Renato, nós vamos fazer um busto em sua homenagem quando você morrer. Não, faz agora, enquanto eu estou vivo. E ele era uma autoridade realmente respeitada. Ele era muito querido. Fizeram, ele concordou, porque se fosse eu falei, gente, pelo amor, espera eu morrer para me homenagear, né? É o correto. Mas fizeram, ele tirou foto. Aí quer dizer, então o que é isso? Eu trabalho com a memória, eu fico indo nesses espaços, um espaço também que eu estou sempre lembrando, é o obelisco que tem ali na praça, que tem o nome de todos os ex-pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Eu estou lembrando a história da Marli, que eu te entrevistei várias vezes. Marli, como é que era conselheira antigamente, Marli? Aí você conta aquelas histórias maravilhosas. Com você eu descobri essa coisa assim da logística de Friburgo, por exemplo. A sua vida toda era em Conselheiro. Você raramente é o centro da cidade. Não tinha ônibus ainda. Não tinha, não. Então, aí eu fui entendendo. Eu falei, poxa, Marli, tudo era... ela namorava o rapaz de Conselheiro, ela ia na missa na igreja, o futebol, no final de semana era o futebol. Toda a sua vida era no bairro. Por isso que a gente tinha, por exemplo, Olaria tinha seu próprio cinema, Amparo tinha o seu próprio cinema. Tudo acontecia ali, você não tinha uma interligação. Não. Então, trabalhar com a memória é isso, Marli, você está sempre lembrando, porque essas coisas ficam esquecidas, se perdem. É uma pena, né? É uma pena isso. Por isso que eu gosto muito, assim, de trabalhar com essas lembranças, com essas histórias, né? Em Friburgo, a Nova Friburgo, né? Nós ficávamos tão distante daqui do centro, que ele não falava assim, eu vou no centro, não. A gente dizia, eu vou a Friburgo, como se Conselheiro não pertencesse. Eu entrevistei seu Gilson Knust, seu Gilson falou, quando eu ia a Friburgo, seu Gilson até hoje fala. Exato. E, por exemplo, seu Gilson é um que eu entrevistei, conta histórias maravilhosas do trem, porque a gente tinha aquela linha que ia para Sumidouro. Passava ali. Ele contou uma história de uma senhora que estava passando ali uma vez, aí de repente veio o trem, ela ficou desesperada, ela caiu, ela se jogou no rio, o vestido dela ficou preso na ponte de ferro, que é uma ponte que foi destruída agora pela tragédia. Agora não, pela tragédia. Mariana, né? Aí ela caiu, o vestido dela ficou preso, o trem passou e resgataram ela. Essas histórias assim de Friburgo, né? Janaína, nosso horário já se esgotou. Você vai voltar aqui mais vezes, Janaína. Essa história está tão gostosa. Pensa quando a gente começa a se entusiasmar mesmo, aí vem o horário, é uma pena. Mas você vai voltar, não vai? Volto sim. Vamos marcar, sim. Vamos marcar, a gente volta. Mas sem demorar muito, tá bom? Tá, só você chamar. Sim. Agora que já tem mais assim. Eu tenho uma dívida com você. Você me deu 3 entrevistas. Eu te dei uma, né? Então tá 3-1. Então tá bom, então eu estou ganhando. Não, você não. Não, pois é, você me deu 3. Eu te devo 2. Eu estou ganhando, então. Está me devendo 2, né? Te devendo 2. Então você pode despedir, que o nosso horário, infelizmente, acabou. Viu? Você pode despedir os nossos espectadores. Então, Marli,
foi um prazer enorme bater um papo com você, né? Porque você é uma pessoa assim que tem também uma história muito interessante de Friburgo. Eu já aprendi muita coisa com você. E já contei coisas assim de Friburgo maravilhosas, que as pessoas adoram. Eu citei agora no início da questão do avião. E é isso, é sempre um prazer, né, falar da história de Friburgo, né? E eu quero aprender mais com você também, que você tem uma história assim fantástica, puxa vida. Quem que não gosta, quem que não gostava daquele seu programa? O pessoal comentava mesmo, viu o programa do Janaína, você viu? As pessoas me encontram muito na rua, perguntam, eu falo, quem sabe a gente mais adiante, voltar, né? sim, Passando essa crise toda, né, Marli? Tá muito difícil. Porque essa crise se atrapalhou todo mundo, né? Tá tudo complicado. Mas vai voltar, se Deus quiser. Olha, telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser, um beijo muito grande para vocês. Tchau! Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.